Era doméstica na casa de uma juíza. Um dia, enquanto eu estava lavando o banheiro, escutei: Joana, hoje eu quero você para mim. Naquele momento, meu coração gelou. Ele nunca tinha dito aquilo para mim. Foi o pior dia da minha vida. Se você já passou por assédio no trabalho ou conhece alguém que passou, deixa um like aqui embaixo, comenta de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal. Essa é uma história que precisa ser contada, por mais dolorosa que seja. Meu nome é Joana, tenho 58 anos hoje, mas quando essa história aconteceu eu tinha apenas 32. Era 1999 e eu trabalhava como empregada doméstica havia 3 anos na casa da doutora Helena Rodrigues, uma juíza respeitada em São Paulo. A casa era um sobrado elegante no Jardim Paulista, com 3 andares, jardim nos fundos e uma garagem que cabia 3 carros. Eu morava ali de segunda a sexta. Tinha um quartinho pequeno, mas arrumado nos fundos, e voltava para minha casa na periferia, aos fins de semana para ver meu marido Osvaldo e minha filha Letícia, de 10 anos. O trabalho era puxado, mas o salário era bom. Melhor que qualquer outro que eu já tinha tido. Doutora Helena era viúva havia 5 anos, desde que o marido morreu num acidente de carro. Ela tinha um filho, Maurício, que morava com ela. Ele tinha 35 anos na época, advogado bem-sucedido, bonito daquele jeito que homem rico é bonito. Cabelo sempre bem cortado, roupas caras, perfume importado que deixava rastro pelos cômodos da casa. No começo, Maurício mal notava minha presença. Eu era parte da mobília, invisível como a maioria das empregadas domésticas são para os patrões. Bom dia, Joana. Pode trazer café no meu escritório? Obrigado, Joana. Só isso. Palavras educadas, mas vazias, ditas sem realmente me ver como pessoa. E estava tudo bem. Preferia ser invisível. Significava que estava fazendo o meu trabalho direito, sem causar problemas, sem chamar atenção. Doutora Helena era exigente, mas justa. Tinha lista enorme de tarefas que esperava serem cumpridas perfeitamente. A casa tinha que estar impecável sempre, porque ela recebia colegas juízes, advogados importantes, gente da alta sociedade. Meu dia começava às 6 da manhã. Preparava café, limpava a cozinha, arrumava as camas, aspirava os carpetes persas caríssimos, limpava os banheiros de mármore, lavava e passava roupas, preparava almoço e jantar. Era trabalho constante, mas tinha orgulho de fazer bem feito. As roupas de cama eram de linho egípcio. Tinha que lavar com cuidado especial. Os cristais da sala de jantar eram importados. Cada peça valia mais que meu salário mensal. Os quadros nas paredes eram obras de arte verdadeiras, não reproduções. Tudo naquela casa gritava dinheiro e status. E eu, com minhas mãos calejadas e uniforme simples, era responsável por manter aquele mundo funcionando perfeitamente. Doutora Helena saía cedo para o fórum e voltava no fim da tarde. Maurício tinha horários mais irregulares. Às vezes saía cedo, às vezes ficava trabalhando no escritório dele em casa até tarde. Nos dias que ficava, eu levava café, almoço, lanche, batia na porta, entrava, servia e saía. Rápido, eficiente, invisível. Minha vida fora daquela casa era simples. Osvaldo trabalhava como motorista de ônibus. Ganhava razoável, mas não o suficiente para sustentar a família sozinho. Por isso eu trabalhava, dormindo fora de casa 5 noites por semana, longe da minha filha, longe do meu marido, para garantir que Letícia pudesse estudar numa escola melhor, para que tivéssemos comida na mesa, para que não passássemos necessidade como passei quando criança. Sentia falta deles todo dia. Falta de abraçar Letícia antes de dormir, de ajudá-la com lição de casa, de estar presente.
falta de deitar ao lado de Osvaldo, de conversar sobre o dia, de sentir o calor dele. Mas era sacrifício que muitas mulheres como eu faziam. Não era ideal, mas era necessário. E me consolava pensando que estava construindo o futuro melhor para minha filha. Ela não precisaria trabalhar como doméstica. Poderia estudar, ter profissão, escolher seu caminho. Os primeiros 2 anos e meio na casa de doutora Helena foram tranquilos, rotina previsível, nada de extraordinário. Até que começaram as mudanças sutis. Maurício começou a reparar em mim, não de forma óbvia no início, mas eu percebia o jeito que ele olhava quando eu entrava no escritório, como a conversa dele ao telefone pausava quando eu passava, como ele encontrava desculpas para vir à cozinha quando eu estava lá. Um dia ele comentou: "Joana, você fez esse bolo? Está uma delícia. Você cozinha muito bem." "Obrigada, seu Maurício", respondi, mantendo os olhos baixos, focada em lavar a louça. Ele ficou parado mais tempo que o necessário, bebendo café, me observando. O silêncio era desconfortável, mas eu não sabia o que dizer. Finalmente ele saiu, mas aquela sensação estranha permaneceu. As interações começaram a aumentar. Ele descia para tomar café da manhã na cozinha ao invés de pedir que levasse no quarto. Sentava à mesa enquanto eu preparava, fazendo perguntas. "Joana, você é casada? Tem filhos? Quantos anos você tem?" Perguntas que pareciam inocentes, mas me deixavam desconfortável. Patrão não deveria estar interessado na vida pessoal da empregada. Deveria manter distância profissional. Mas respondia educadamente porque não podia ser rude. Ele era filho da patroa, tinha poder sobre mim. "Sou casada sim, seu Maurício. Tenho uma filha de 10 anos. Ele sorria. "Deve ser difícil ficar longe dela a semana toda." "É difícil", concordava. "Mas preciso trabalhar." Ele concordava com a cabeça, aquele olhar estranho nos olhos. "Você é muito dedicada. Minha mãe tem sorte de ter você." Comecei a perceber que ele arranjava formas de estar sozinho comigo. Quando doutora Helena viajava para congressos ou audiências em outras cidades, ele ficava mais tempo em casa. Encontrava razões para me chamar. "Joana, pode vir aqui? Preciso que organize esses documentos. Joana, pode limpar o escritório agora?" Estou saindo, mas quando eu chegava, ele ainda estava lá. Uma vez, enquanto limpava o escritório dele, ele chegou perto demais. Estava tirando pó dos livros na estante quando senti ele atrás de mim. Tão perto que podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do perfume. "Você alcança aqueles livros lá em cima, Joana?" "São pesados, posso ajudar." "Não." "Precisa, seu Maurício." Consegui dizer, a voz saindo tensa. "Consigo sozinha." Mas ele não se afastou, colocou a mão na minha cintura, dizendo que era para me estabilizar enquanto eu alcançava. O toque durou mais que necessário. Meu corpo inteiro ficou tenso. Quando terminei e desci da banqueta, ele estava sorrindo daquele jeito que fazia meu estômago revirar. Tão dedicada, tão esforçada. A forma como disse fez parecer que estava falando de outra coisa, não do trabalho. Comecei a evitá-lo. Limpava o escritório dele quando sabia que não estava em casa. Preparava café e deixava na cozinha ao invés de levar pessoalmente. Mantinha conversas o mais curtas possível, mas ele notou minha distância e pareceu divertido com ela, como se fosse jogo que ele estava jogando e eu não sabia as regras. Doutora Helena não percebia nada. Ou fingia não perceber. Ela estava sempre ocupada demais com trabalho, com casos complexos, com responsabilidades enormes de ser juíza. Maurício
Era filho perfeito aos olhos dela, advogado bem-sucedido, respeitoso, que cuidava da mãe viúva. Como ela poderia imaginar o que estava acontecendo embaixo do próprio teto? Tentei falar com Osvaldo sobre meu desconforto. Numa das minhas voltas para casa no fim de semana, contei que o filho da patroa estava sendo estranho. Estranho como? Ele perguntou, cansado do próprio dia de trabalho. Só estranho. Fica muito perto, faz perguntas pessoais, olha de um jeito que não gosto. Osvaldo deu de ombros. Joana, você é bonita. Homem vai reparar. Mas você trabalha para a mãe dele. Ele não vai tentar nada. E, se tentar, você fala com a patroa. Mas como eu falaria com doutora Helena? O que diria? Seu filho olha para mim de forma estranha. Fica perto demais, às vezes. Ela provavelmente pensaria que estava inventando, que estava sendo sensível demais ou pior, que estava provocando atenção. Mulher pobre acusando homem rico raramente é acreditada. Essa era a realidade que conhecia bem. Então, continuei trabalhando, continuei evitando Maurício o máximo possível. Continuei fazendo meu serviço perfeitamente, esperando que ele perdesse interesse. Que encontrasse namorada da classe dele e esquecesse da empregada. Que tudo voltasse ao normal, mas não voltou, só piorou. E numa terça-feira de manhã, enquanto eu estava de joelhos limpando o banheiro do andar de cima, esfregando o mármore branco até brilhar, escutei passos atrás de mim. Pensei que era a doutora Helena que tinha esquecido algo, mas quando ouvi a voz, meu sangue gelou. Joana. Era Maurício. A voz diferente, mais baixa, mais íntima. Hoje eu quero você para mim. As palavras ecoaram no banheiro, misturando com o cheiro de produto de limpeza. Meu coração parou. As mãos, molhadas e com luvas, ficaram paralisadas segurando a esponja. Ele nunca tinha dito algo assim. Nunca tinha sido tão direto, tão explícito. E eu soube, naquele momento, com clareza terrível e absoluta, que minha vida estava prestes a mudar de forma que não conseguiria prever ou controlar. Virei devagar, ainda de joelhos, olhando para cima. Ele estava parado na porta do banheiro, bloqueando a única saída com expressão que não conseguia decifrar. Não era amor, não era desejo romântico. Era algo mais escuro, posse, controle, a certeza de homem que sempre conseguiu o que quis e não aceitava não como resposta. E eu, Joana, empregada doméstica de 32 anos, mãe de uma menina, esposa de um motorista de ônibus, estava de joelhos no banheiro de mármore, sem saída, sem voz, sem poder. Foi o pior dia da minha vida. E foi apenas o começo. Fiquei paralisada, ainda de joelhos no chão frio do banheiro, a esponja pingando água com sabão na minha mão enluvada. Seu Maurício, consegui dizer, a voz saindo trêmula. Eu preciso terminar a limpeza. Doutora Helena vai chegar logo e... Minha mãe está em audiência o dia inteiro. Ele interrompeu, dando um passo para dentro do banheiro. Não volta, antes das 7 da noite. Temos tempo, temos tempo. As palavras me atingiram como bofetada. Ele tinha planejado aquilo. Sabia que a mãe estaria fora o dia inteiro. Escolheu aquele momento especificamente. Não era impulso, era premeditado. Levantei com dificuldade, minhas pernas tremendo tanto que mal me sustentavam. Seu Maurício, por favor. Sou casada, trabalho para sua mãe. Isso não está certo. Ele sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Havia apenas certeza arrogante. Joana, você é uma mulher linda. Tenho observado você por meses. O jeito que se move pela casa, como cuida de tudo com tanto carinho. Você merece ser apreciada, ser tocada por alguém que realmente te vê. Não, eu disse,
A voz mais firme agora. Não quero isso. Preciso que saia daqui e me deixe trabalhar. A expressão dele mudou. A máscara de charme caiu e vi raiva. Você acha que tem escolha? Você trabalha para minha família. Sua palavra não vale nada contra a minha. Se eu disser para minha mãe que você me provocou, que tentou me seduzir, quem ela vai acreditar? A empregada pobre ou o filho advogado? Meu sangue gelou. Ele tinha razão. Numa disputa de palavra dele contra a minha, eu perderia. Sempre perdem as mulheres como eu. Mas não vou deixar acontecer isso facilmente. Dei um passo lateral tentando alcançar a porta. Ele bloqueou meu caminho. Onde pensa que vai? Vou gritar, ameacei, embora soubesse que não havia vizinhos perto o suficiente para ouvir. Grita, ele disse com calma. Terrível. Quem vai ouvir? Quem vai acreditar em você? Só vai piorar sua situação. Lágrimas começaram a escorrer. Por favor, sussurrei. Por favor, não faça isso. Tenho uma filha pequena. Tenho marido. Preciso desse emprego. Ele deu de ombros. Então, facilita para todo mundo. Ninguém precisa saber. Você continua trabalhando, continua ganhando bem e eu continuo feliz. Todos ganham. Mas isso não era ganhar. Era perder tudo. Minha dignidade, minha paz, minha segurança. Era ser transformada em objeto, em coisa para uso dele. Tentei passar por ele novamente. Dessa vez ele me agarrou pelo braço, os dedos apertando forte, o suficiente para doer. Soltou quando viu minha expressão de dor, mas ficou parado na porta. Pensa bem, Joana. Pensa no que vai perder se recusar. Não só o emprego, as referências. Como vai conseguir outro trabalho sem referência de uma juíza? Vai ter que explicar por que saiu. E se eu contar para todo mundo que você era problemática, que roubava, que tentou me seduzir, ninguém mais vai te contratar. As ameaças eram claras e efetivas. Ele tinha poder total sobre mim. Poder econômico, poder social, poder de destruir minha vida com algumas palavras estrategicamente colocadas. E sabia disso. Usava isso como arma. Me dá uma semana. Consegui dizer desesperadamente. Preciso pensar. Preciso. Ele considerou. Uma semana. Mas não tenta nada estúpido. Não conta para ninguém, porque se contar, vai ser sua palavra contra a minha e eu sempre ganho. Saiu do banheiro finalmente, me deixando ali tremendo e chorando. Caí no chão de novo, abraçando meus joelhos, tentando respirar. O cheiro de produto de limpeza que antes era familiar agora me nauseava. Aquele banheiro, aquela casa, tudo estava contaminado agora, manchado pela ameaça, pela violação da minha segurança, pela certeza de que não estava mais protegida em lugar nenhum. Terminei a limpeza no automático, sem pensar, apenas executando movimentos memorização. Mãos esfregando, enxaguando, secando. Mas minha mente estava em outro lugar, pensando em Letícia, nos sonhos que tinha para ela, pensando em Osvaldo, em como contar ou se contar, pensando em doutora Helena, que sempre tratou comigo com respeito profissional, sem saber que o filho estava me ameaçando embaixo do próprio teto. Aquela noite, quando doutora Helena voltou, fingi normalidade. Servi jantar, limpei cozinha, me retirei para meu quarto, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os sons da casa, cada ruído me fazendo pular assustada. Será que ele viria ao meu quarto? Será que a porta trancava por dentro? Checei 3 vezes. Empurrei uma cadeira contra a maçaneta para segurança extra. Liguei para Osvaldo na madrugada, precisando ouvir voz familiar. Joana. Ele atendeu sonolento. Que horas são? Está tudo bem? Não, nada estava bem. Mas como eu contava ao telefone? Como explicava o que estava acontecendo? Osvaldo, consegui dizer, a voz embargada.
Acho que preciso sair desse emprego. Sair? Por quê? Você sempre disse que era bom. O que aconteceu? Tentei falar, mas as palavras não saíam. Apenas chorei silenciosamente do outro lado da linha. Joana, você está me assustando. O que aconteceu? Fala comigo. O filho da patroa. Comecei. Ele está me incomodando. Incomodando como? A voz dele ficou dura. Ele te machucou? Ainda não, sussurrei. Mas está me ameaçando. Disse que quer me ter e que se eu recusar vai me fazer perder o emprego e destruir minha reputação. O silêncio do outro lado foi pesado. Depois Osvaldo explodiu. Esse filho da puta! Vou lá agora e acabo com ele. Não! Gritei baixinho, com medo de acordar alguém. Não pode fazer isso. Ele é advogado, rico, filho de juíza. Se você fizer alguma coisa, vai ser preso. E aí sim perdemos tudo. Osvaldo respirou fundo várias vezes. Então, o que fazemos? Você não pode continuar lá. Não vou deixar você em perigo. Preciso do dinheiro, argumentei. Temos contas. O aluguel da nossa casa, a escola da Letícia. Se eu sair sem outro emprego já garantido, não sobrevivemos. Dane-se o dinheiro, ele disse. Sua segurança vale mais que qualquer dinheiro. Sai de lá amanhã. Vem para casa. A gente se vira. Mas como? Como nos virávamos? O salário dele, de motorista, mal cobria metade das nossas despesas. Precisávamos da minha renda. Essa era a armadilha. A prisão econômica que prendia milhões de mulheres em situações de abuso. Prometi que pensaria, que tentaria encontrar solução. Desliguei e chorei mais. Presa. Estava completamente presa. Se ficava, seria assediada, talvez pior. Se saía, perdia a renda necessária para sobreviver e seria marcada como problemática, dificultando conseguir outro emprego. Não havia escolha boa, apenas escolhas ruins e piores. Nos dias seguintes, evitei Maurício obsessivamente. Limpava cômodos que ele não usava. Ficava na cozinha quando ele estava no escritório. Subia quando ele descia. Era jogo de esconde-esconde, desesperado, mas ele notou e se divertiu. Deixava bilhetes para eu encontrar. Joana, ainda estou esperando, não me faça perder a paciência. Ou mensagens, no meu celular de trabalho, que doutora Helena tinha me dado para emergência. TikTok, Joana. O tempo está passando. Procurei ajuda silenciosamente. Liguei para a linha de denúncia de assédio, mas desanimei quando explicaram que precisaria de provas concretas. Tinha bilhetes e mensagens? Sim, mas eram vagos o suficiente que ele poderia argumentar que eram sobre trabalho, mal interpretados. Testemunhas? Não. Sempre acontecia quando estávamos sozinhos. A pessoa do outro lado da linha suspirou. Esses casos são difíceis. Palavra contra palavra raramente resulta em condenação, especialmente quando o acusado tem recursos para contratar advogados caros. Conversei com a irmã da igreja que frequentava aos domingos. Irmã Terezinha era mulher sábia que sempre dava bons conselhos, mas quando contei o que estava acontecendo, ela ficou dividida. Joana, isso é terrível, mas você precisa pensar na sua família. Se você acusar ele e der errado, perde tudo. Talvez seja melhor procurar outro emprego quieta, sair sem fazer escândalo. Mas isso não o puniria. Deixaria ele livre para fazer com outra mulher, outra empregada que ele contratasse no futuro. A semana passou rápido demais. Na sexta-feira, meu último dia antes de voltar para casa no fim de semana, Maurício me encurralou de novo, dessa vez na despensa, lugar pequeno e fechado onde eu estava organizando mantimentos. Entrou atrás de mim, fechou a porta. Seu prazo acabou, Joana. Qual é sua resposta? Meu coração batia tão forte que doía. Não posso fazer isso, sussurrei. Por favor, entenda.
Sou casada, tenho família. Isso destruiria tudo. Ele deu o passo mais perto, tão perto que senti o hálito dele. Então você escolhe perder o emprego? Escolhe que a pobreza? Explica para o seu marido e sua filha que não tem mais comida na mesa porque você foi teimosa? As palavras eram um veneno puro. Lágrimas escorreram de novo. Não faça isso comigo. Por favor, por favor. Ele estendeu a mão, tocou meu rosto. Eu recuei violentamente, batendo nas prateleiras atrás de mim. Não me toca. A expressão dele endureceu. Você vai se arrepender disso, Joana. Segunda-feira, quando voltar, vai encontrar suas coisas empacotadas e vai ser demitida por justa causa. Roubo. Comportamento inadequado. Escolha o motivo. Não vai conseguir outro emprego em lugar nenhum quando eu terminar com sua reputação. Saiu da despensa, batendo a porta. Fiquei ali, cercada por latas e pacotes, chorando silenciosamente. Tinha escolhido dignidade sobre segurança financeira. Escolhido resistir sobre ceder. Mas o preço seria alto. Tão alto que não sabia se conseguiria pagar. Voltei para casa naquela sexta à noite carregando mais que minhas poucas roupas no saco de viagem. Carregava peso de decisão que mudaria tudo. Osvaldo me esperava na porta do nosso barraco simples na periferia. Viu meu rosto e soube imediatamente que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Entrei, deixei cair o saco e desabei nos braços dele. Ele vai me demitir na segunda. Eu recusei e ele vai me demitir. Letícia estava dormindo já, pequena coisa preciosa enrolada no colchão que dividíamos todos quando eu estava em casa. Osvaldo me levou para fora, para o quintalzinho minúsculo, onde podíamos conversar sem acordá-la. Conta tudo, ele disse com voz baixa, mas tensa, tudo o que aconteceu. E contei. Cada palavra ameaçadora, cada toque inapropriado, cada momento onde me senti acuada e sem saída. Quando terminei, ele estava com punhos cerrados, tremendo de raiva. Vou matar esse filho da puta. Juro por Deus que vou. Osvaldo, não, segurei ele. É exatamente o que ele quer, que você faça alguma coisa violenta. Aí ele te processa, você é preso e a gente perde tudo. Ele é rico, tem advogados, tem poder. A gente só tem um ao outro. Ele respirou fundo várias vezes, tentando se acalmar. Então o que fazemos? Não vou deixar você voltar lá. Prefiro passar fome que te deixar em perigo. Também não quero voltar, admiti. Mas segunda-feira ele vai espalhar mentiras sobre mim. Vai dizer que roubei, que fui inadequada. Como consigo outro emprego depois disso? Osvaldo ficou em silêncio. A realidade cruel da nossa situação pesando sobre nós. Finalmente disse: a gente se vira, corto despesas. Você procura outro emprego, talvez não. Como doméstica, talvez em loja, restaurante, limpeza em empresas. Alguma coisa. O fim de semana passou rápido demais. Domingo à noite deveria voltar para a casa de doutora Helena como sempre. Mas não voltei. Liguei e deixei recado dizendo que estava doente, que precisava de alguns dias. Não falei com Maurício. Falei com a secretária eletrônica, covarde demais para confrontação direta. Sabia que isso só pioraria as coisas, mas não conseguia enfrentar aquela casa de novo. Segunda-feira, de manhã, meu celular tocou. Era a doutora Helena pessoalmente. Joana, está tudo bem? A mensagem disse que você está doente. Eu. Sim, doutora. Problema de estômago. Preciso de uns dias. Ela suspirou. Joana, Maurício me disse algo muito preocupante. Meu coração afundou. Disse que você tem agido estranhamente, fazendo comentários inapropriados para ele, tentando se aproximar de forma inconveniente. Isso é verdade? As palavras dela foram como facadas. Ele tinha começado a campanha de
difamação. Não, doutora, protestei. Não é verdade nada disso. Foi ele que me assediou, que me ameaçou, que disse que me queria. Silêncio do outro lado. Depois, com voz fria. Joana, essas são acusações muito sérias. Meu filho é advogado respeitado. Não entendo por que faria algo assim. Você tem provas dessas acusações? Tenho bilhetes, mensagens. Mas ela cortou. Maurício me mostrou as conversas. Parecem completamente profissionais. Algumas sobre tarefas domésticas, outras sobre horários. Nada inapropriado. Mas eram em código. Tentei explicar sabendo o quão fraco soava. Ele escrevia de forma que parecia inocente, mas eu entendia a ameaça. Joana, ela disse com um tom de quem está perdendo paciência. Acho melhor você não voltar. Vou depositar seu último salário e acerto de contas. Mas não posso manter funcionária que faz acusações infundadas contra minha família. Espera. Doutora, por favor, preciso desse emprego. Tenho uma filha. A ligação foi cortada. Fiquei ali, parada segurando o telefone, o mundo desmoronando ao meu redor. Perdi o emprego. Perdi as referências. E agora tinha uma juíza, pessoa poderosa e influente, que acreditava que eu tinha assediado o filho dela. A história seria espalhada, minha reputação destruída. Osvaldo tentou me consolar. Esquece eles, são gente podre. Você vai conseguir coisa melhor. Mas nos dias seguintes, a realidade mostrou o contrário. Procurei emprego em todo lugar. Lojas, restaurantes, empresas de limpeza, todas pediam referências. Quando ligavam para a doutora Helena, voltavam com respostas evasivas ou simplesmente não me chamavam mais. Uma gerente de loja foi honesta comigo. Olha, você parece boa pessoa, mas sua antiga patroa deixou entender que houve problemas sérios de conduta. Não posso arriscar. O dinheiro acabou rápido. Último salário e acerto duraram 1 mês. Depois, começou a desespero real. Atrasamos aluguel. Cortamos luz por falta de pagamento. Letícia começou a perceber que algo estava errado. Mamãe, por que não tem comida? Ela perguntava com aqueles olhos grandes inocentes. Por que está escuro à noite? Meu coração se partia cada vez que tinha que mentir. Só um probleminha, amor. Logo passa. Osvaldo fazia horas extras, pegava turnos duplos, voltava para casa exausto. Mas não era suficiente. Precisávamos de 2 rendas para sobreviver e eu não conseguia emprego. Comecei a fazer bicos, limpeza avulsa, faxinas por dia, qualquer coisa que não exigisse referências formais. Pagava pouco, era instável, mas era algo. 3 meses depois da demissão, irmã Terezinha apareceu na minha porta. Tinha ouvido no círculo de empregadas domésticas sobre minha situação. Joana, preciso te contar algo. Maurício contratou nova empregada. Moça jovem, 20 anos, bonita. Meu sangue gelou. Ele vai fazer com ela o que tentou fazer comigo. Terezinha concordou com a cabeça. Provavelmente. Homens assim não mudam. E ela, coitada, talvez não tenha sua força de recusar. A culpa me consumiu. Se eu tivesse denunciado formalmente, se tivesse feito mais barulho, talvez tivesse impedido ele de ter acesso a outra vítima. Mas o que podia fazer? Não tinha provas sólidas, não tinha poder, não tinha voz que alguém ouviria. Terezinha segurou minha mão. Não é sua culpa. Você fez o que podia. Se culpou alguém, culpa ele. Culpa o sistema que protege homens ricos e poderosos. Foi então que algo mudou. Raiva começou a substituir desespero. Raiva de Maurício, claro, mas também raiva do sistema. Da forma como empregadas domésticas eram tratadas como objetos, sem direitos, sem proteção.
da forma como homens em posição de poder podiam abusar sem consequências, da forma como vítimas eram desacreditadas, difamadas, destruídas. Procurei sindicato de empregadas domésticas. Contei minha história para a representante chamada Vera, mulher de 50 anos que tinha visto tudo. Ela me ouviu atentamente fazendo anotações. No fim disse: Joana, o que aconteceu com você é crime. Assédio sexual no trabalho, coerção, chantagem. E o jeito que te demitiram foi ilegal. Posso te ajudar a processar. Mas não tenho dinheiro para advogado, protestei. Ela sorriu. O sindicato oferece assistência jurídica gratuita para casos assim, especialmente quando envolvem pessoas poderosas, porque precisamos mandar mensagem que ninguém está acima da lei, nem filho de juíza. As palavras dela acenderam faísca de esperança. Você acha que temos chance de ganhar? Ela foi honesta. Não sei, casos assim são difíceis, mas mesmo perdendo, fazemos barulho. Mostramos que não vamos aceitar abuso quietas. Pensei sobre Letícia, sobre que exemplo queria dar para minha filha. Queria que ela crescesse acreditando que mulheres devem aceitar abuso silenciosamente, ou que devem lutar mesmo quando difícil, mesmo quando assustador. Quero processar, decidi. Não pelo dinheiro, pela justiça. E para que ele pense 2 vezes antes de fazer isso, com outra mulher, Vera me conectou com a advogada do sindicato, doutora Paula, jovem, feroz, comprometida com justiça social. Ela revisou meu caso, leu os bilhetes que guardei, ouviu as mensagens gravadas no meu celular. É suficiente para abrir processo, ela disse. Não garanto que ganharemos, mas vamos lutar. Vocês mulheres merecem isso. Entrar com processo foi aterrorizante. Sabia que Maurício reagiria violentamente, que tentaria me destruir completamente, que usaria todos os recursos que tinha. Mas não podia mais viver com medo, não podia deixar ele continuar abusando impune. Osvaldo me apoiou. Seja o que for que acontecer, ele disse, estamos juntos. Você não está sozinha nessa. O processo foi entregue numa terça-feira. Na quinta, recebi ligação anônima. Voz distorcida. Retire o processo. Ou vai se arrepender. Você e sua família. Desligaram antes que pudesse responder. Minha mão tremia segurando o telefone. Ele estava me ameaçando de novo, mas dessa vez não estava. Mais sozinha. Tinha sindicato, tinha advogada, tinha outras mulheres que passaram por situações similares e formavam rede de apoio. Doutora Paula ficou furiosa quando contei. Isso é intimidação de testemunha, crime adicional. Vamos adicionar ao processo. E vamos pedir ordem de restrição. Ele não pode te ameaçar assim. Mas a ordem demorava, e enquanto isso, pressão aumentava. Alguém pichou minha casa com palavras horríveis, vadia, mentirosa, interesseira. Vizinhos começaram a me olhar, diferente, afetados pelas fofocas que Maurício espalhava. Letícia começou a ser intimidada na escola, crianças dizendo que a mãe dela era bandida, que tinha tentado roubar gente rica. Ela voltava chorando. Mamãe, por que estão falando isso de você? Porque tem gente má no mundo, amor, tentei explicar, que não gosta quando pessoas como nós lutam por nossos direitos. Mas a mamãe não fez nada errado. E vamos provar isso. Mas será que provaríamos? A cada dia, dúvida crescia. Maurício tinha recursos infinitos. Contratou equipe de advogados caros. Começou contraprocesso, me processando por difamação e calúnia. Alegava que eu tinha inventado tudo para extorquir dinheiro dele. Juntou testemunhas falsas, funcionários da família que disseram que sempre me viram agindo inapropriadamente. A audiência preliminar foi marcada. 3 meses depois do processo ser aberto,
ia finalmente contar minha história diante de juiz. Não a mãe de Maurício, claro. Ela teve que se declarar impedida. Mas outro juiz, homem de 60 anos, expressão severa. Será que me ouviria? Será que acreditaria? Ou seria apenas mais um homem em posição de poder protegendo o outro? A noite antes da audiência, não consegui dormir. Fiquei na cama ao lado de Osvaldo, que roncava leve, tentando controlar os pensamentos que rodavam na minha cabeça. E se perdemos? E se Maurício consegue se safar de novo? E se o juiz acredita nele? As perguntas me atormentavam. Doutora Paula tinha me preparado bem, mas nada a preparava de verdade para a confrontação direta com o homem que abusou de você. De manhã, vesti meu melhor vestido, aquele que tinha guarda para ocasiões especiais. Preto, simples, respeitável, maquiagem discreta, cabelo preso. Queria parecer confiável, séria, verdadeira. Não queria parecer vítima, porque sabia que vitimização desacreditava. Precisava parecer forte. Letícia me abraçou antes de sair. Boa sorte, mamãe. Você é a mais corajosa que conheço. As palavras dela, vindas de criança de 12 anos, me deram força que precisava. Cheguei ao fórum cedo. O prédio era enorme, intimador. Pessoas em ternos caros, falando em linguagem legal que eu não entendia, caminhando com confiança que vinha de privilégio. Doutora Paula me encontrou na escadaria. Você está bem? Perguntou, olhando nos meus olhos. Não, mas estou aqui, respondi. Exatamente. Você está aqui e vamos contar sua verdade. Ponto final. Na sala de espera, vi Maurício. Estava lindo daquele jeito. Que dinheiro compra? Terno italiano, cabelo perfeitamente arrumado, sorriso fácil quando conversava com seus advogados. Quando viu minha, sua expressão mudou por um segundo. Surpresa de que eu realmente tinha tido coragem de processar. Depois o sorriso voltou, mais arrogante ainda. Como se não duvidasse por um momento que ganharia. Doutora Helena estava ali também, sentada rígida em cadeira de madeira, bolsa de couro caro no colo, expressão de mulher que nunca tinha sido questionada. Quando nossos olhos se cruzaram, ela desviou. Culpa? Ignorância? Não importava. Ela tinha escolhido acreditar no filho ao invés da funcionária. Tinha escolhido o poder sobre verdade. Entramos na sala de audiência. O juiz era homem que parecia ter vivido sua vida protegido de realidades duras. Cabelos grisalhos, traços marcados, olhar que avaliava tudo ao seu redor. Doutora Paula apresentou o caso. Assédio sexual no trabalho, coerção através de ameaças econômicas, difamação e intimidação. Após vítima ter recusado avanços indevidos, Maurício e seus advogados apresentaram defesa, negação completa. Disse que me chamava de Joana, porque era meu nome, que nossas interações eram sempre profissionais, que fiz acusações infundadas porque estava rejeitada, após ele ter deixado claro que não tinha interesse em mim, que seus bilhetes e mensagens eram sobre tarefas do trabalho que eram mal interpretadas por mim. Mas, disse com voz fria, a vítima em casos assim frequentemente inventa histórias elaboradas para conseguir atenção e compensação, especialmente quando é mulher com acesso financeiro limitado e estabilidade profissional questionável. Vejam só, ela foi demitida por conduta inadequada de múltiplos empregadores anteriores. Isso é padrão de pessoa problemática, não vítima de assédio. Minhas mãos tremiam ouvindo aquelas mentiras sendo espalhadas na frente do juiz. Doutora Paula me fez sinal de que era minha vez. Levantei com pernas que mal me sustentavam. Coloquei a mão na Bíblia e jurei dizer a verdade. Sentei-me na cadeira de testemunha, aquela cadeira separada, exposta,
vulnerável. Doutora Paula começou com perguntas simples: meu nome, minha profissão, quanto tempo tinha trabalhado na casa de doutora Helena. Depois foi mais profundo. Descreva primeiro contato inapropriado com o réu. Encostei firme. Foi quando ele entrou ao escritório enquanto eu limpava. Colocou mão na minha cintura dizendo que era para me estabilizar. Mas o toque durou muito mais que necessário. Me senti desconfortável. Descreva ameaças feitas. Tremendo, contei sobre a cena no banheiro, como ele tinha dito que me queria, como tinha ameaçado destruir minha vida se recusasse, como sabia que ninguém me acreditaria contra a palavra dele. As palavras saíam em sussurros, mas a sala inteira podia ouvir. Quando começou o contra-interrogatório, os advogados de Maurício foram brutais. Você tinha bebido quando ouviu essas alegadas ameaças? Não. Levava algum medicamento que pudesse afetar memória ou percepção? Não. Você tinha gravado essas conversas? Não. Você tinha testemunhas? Não. Estava sozinha. Então, é apenas sua palavra, correto? É minha palavra, sim. Respondi, a voz fraca. Um dos advogados, homem gordinho com ar de desagrado permanente, continuou. Senhora Joana, na verdade seu comportamento na casa era frequentemente inapropriado, verdade? Não, contestei. Sua colega funcionária, Maria, foi questionada e disse que você frequentemente tentava impressionar Sr. Maurício com roupas provocantes, correto? Não falei nada. Fui funcionária profissional todos os dias, mas você não foi promovida em vários empregos anteriores, foi? E frequentemente saía sem aviso prévio? Eu saía quando havia situações domésticas. Tentei explicar. Ele interrompeu. Então você tem histórico de ser funcionária problemática. E agora, por acaso, quando trabalha em casa de pessoa influente e bem conectada, de repente descobre que foi vítima de abuso sistemático que ninguém mais notou. As implicações eram claras. Eu era mentirosa, oportunista, inventando história para conseguir dinheiro de gente rica. O veneno das palavras dele penetrava profundamente. Quando terminou, doutora Paula fez perguntas de redirecionamento. Você seria capaz de inventar acusações dessa natureza contra homem poderoso? Nunca, sussurrei. Sabia que seu trabalho seria destruído, sua família sofreria, você seria vilificada? Sim, sabia tudo disso. Então por que viria acusar? Porque era verdade. E porque precisava que parasse com ele fazendo isso com outras mulheres. A audiência continuou por horas, outros advogados questionando, argumentando, semear dúvida, doutora Paula defendendo furiosamente. No fim do dia, estava destruída. Tinha contado minha verdade e parecia não ter importado. Maurício saiu da sala conversando casualmente com seus advogados, como se simplesmente tivesse vencido outro caso rotineiro. Fora da sala, doutora Helena me abordou. Joana, faço questão de dizer que acho que você está cometendo erro grave. Meu filho é homem bom, nunca faria o que está acusando. Sua campanha de difamação contra minha família é deprimente. Senti que explodia. Com todo respeito, doutora, seu filho me ameaçou sexualmente. Você escolheu não acreditar. Isso é sua culpa, não minha. Ela deu meia volta e saiu sem responder. Doutora Paula colocou a mão no meu ombro. Bem-vinda à justiça lenta. Agora a gente espera. Esperamos 3 meses. 3 meses de incerteza. 3 meses onde Osvaldo e eu vivíamos sem saber se justiça existia ou não. Letícia continuava indo para a escola sendo chamada de filha de mentirosa. Vizinhos continuavam nos evitando. A vida continuava difícil. Depois chegou a sentença. Doutora Paula ligou pessoalmente. Joana, sentença saiu.
Estou lendo agora. Ela fez pausa. Seus olhos está bem? Sim, diga, pedi desesperada. O juiz acreditou em você. Acreditou que houve assédio sexual, coerção e intimidação. Maurício foi condenado. Vai pagar indenização significativa por danos morais? Seu processo de defamação contra você foi rejeitado. Caí de joelhos chorar. Justiça, real, verdadeira. Ganhamos. Não era dinheiro demais, não era punição criminosa severa, não era prisão. Mas era vitória. Era afirmação de que tinha falado verdade. Era validação de trauma que sofri. A notícia se espalhou. Justiça processando filho de juíza por assédio sexual. Manchetes de jornal. Mulheres que passaram por coisas similares começaram a sair do silêncio. Uma ligou para a doutora Paula dizendo que Maurício tinha feito o mesmo com ela anos antes, mas ela tinha tido medo de contar. Outra veio me encontrar pessoalmente. Obrigada, ela disse chorando, por ter tido coragem que eu não tive. Maurício apelou à sentença, claro. Mas dessa vez era ele que estava com peso contra si. Eram precedentes agora. Acusações adicionais, padrão de comportamento. A corte manteve sentença. Ganhamos de novo. O dinheiro da indenização ajudou. Não era riqueza, mas era suficiente para que Osvaldo e eu respirássemos. Consegui emprego novo, dessa vez em empresa que valoriza meu trabalho sem conhecer passado. Letícia voltou a ser simplesmente menina na escola, não filha da vítima de abuso. Mas a verdadeira vitória, aquela que ninguém podia tirar de mim, era saber que tinha enfrentado o medo, que tinha lutado mesmo quando era impossível, que tinha recusado aceitar que homem poderoso estava acima de consequências e que tinha inspirado outras mulheres a fazerem o mesmo. Hoje tenho 58 anos. 25 anos se passaram desde aquele dia no banheiro quando Maurício disse aquelas palavras que congelaram meu coração. 25 anos desde que recusei. 25 anos desde que decidi que dignidade valia mais que segurança financeira. E posso dizer com certeza absoluta que foi a melhor decisão que fiz na vida, mesmo quando foi a mais difícil. Letícia agora tem 37 anos. Se formou em Direito, assim como a doutora Paula que me ajudou a lutar. Trabalha como advogada defensora de vítimas de violência sexual e assédio no trabalho. Escolheu esse caminho porque viu minha luta, porque ouviu minha história desde criança, porque aprendeu que lutar por justiça importa, mesmo quando parece impossível. Osvaldo ainda está comigo. Depois que ganhei o processo e recebemos a indenização, ele deixou de dirigir ônibus. Voltou aos estudos, conseguiu se formar em administração, trabalha como gerente em empresa. Ele diz que sempre se sentiu culpado por não poder me proteger financeiramente da forma que gostaria, mas me protegeu de forma que importa mais. Me apoiou emocionalmente. Acreditou em mim, esteve ao meu lado. Ainda recebo mensagens de mulheres que leram sobre meu caso ou ouviram minha história. Mulheres que estavam em situações similares e encontraram coragem para denunciar. Meninas que ouviram sobre mim e sabem que não devem aceitar abuso quietas. Homens que finalmente entenderam que assédio sexual é crime, não brincadeira, não mal-entendido. Uma vez, doutora Paula me ligou e disse: Joana, você sabe quantas vítimas de assédio processamos depois que você ganhou seu caso? Dezenas. Seu caso virou referência. Advogados usam para argumentar em defesa de clientes. Legisladores citam para justificar leis novas. Você mudou o sistema. Aquelas palavras me fizeram chorar, não de tristeza, de gratidão, de saber que meu sofrimento não foi em vão. Maurício? Depois do processo, tentou continuar exercendo advocacia, mas a reputação dele foi destruída.
Clientes não queriam ser representados por homem condenado por assédio sexual. Ele mudou para outra cidade, tentou recomeçar. Ouço dizer que ainda trabalha como advogado, mas em escritório pequeno, longe dos holofotes que costumava buscar. Doutora Helena morreu em 2010. Câncer. Soube pela irmã de uma antiga colega. Parte de mim sente pena dela, porque viveu vida inteira protegendo o filho que era predador, porque não conseguiu ver a verdade mesmo quando foi apresentada, porque morreu não tendo feito paz com o que aconteceu. Mas também sinto raiva, porque se tivesse acreditado em mim, tido disposição de ouvir, talvez tivesse confrontado Maurício em momento que ainda era tempo de mudança. Talvez tivesse protegido próxima empregada. Talvez. A garota que foi contratada depois de mim. Consegui rastreá-la anos depois. Seu nome era Cristina. Ela também tinha sido assediada por Maurício. Mas quando tentou contar para a doutora Helena, foi demitida. Diferente de mim, ela não teve coragem de processar. Tinha menos recursos, menos apoio. Ficou por décadas carregando culpa e trauma, achando que tinha sido incapaz de defender a si mesma. Quando soube que tinha ganhado meu processo, ela ligou para a doutora Paula. E juntas, processamos Maurício de novo, dessa vez por assédio contra Cristina também. Ela ganhou sua própria indenização, sua própria vitória. Anos depois, me encontrou pessoalmente. Abraçou e chorou. Obrigada, ela sussurrou, por ter sido corajosa, por ter aberto porta para mim. Trabalhei como doméstica por mais alguns anos após o processo, mas em casa diferentes, com pessoas diferentes. Nunca mais voltei para trabalhar para famílias ricas em casarões grandes. Trabalhei limpando salas comerciais, consultórios, escolas, trabalho honesto que pagava bem e tinha supervisão adequada. Ambiente onde não estava sozinha e vulnerável. Mas depois, aos 42 anos, mudei de carreira completamente. Com a ajuda de doutora Paula e Sindicato de Empregadas Domésticas, criei organização para proteger trabalhadoras domésticas, lugar onde podiam relatar abusos sem medo de represálias, onde tinham acesso a advogados, a psicólogos, a outras mulheres que tinham passado por coisa similar. Quando pessoas me perguntam de onde vem força para fazer esse trabalho, para lidar com histórias de abuso dia após dia, conto minha história, porque sei o que é estar presa, desesperada, sem saída aparente. Sei como é achar que ninguém acreditará. Sei como é ter que escolher entre dignidade e sobrevivência. E sei que é possível vencer. Há muita coisa que gostaria de mudar no mundo. Gostaria que mulheres pobres tivessem voz que mulheres ricas têm. Gostaria que sistema legal protegesse trabalhadoras domésticas melhor. Gostaria que ninguém mais tivesse que escolher entre alimentar filha e recusar assédio sexual. Gostaria que homens em posição de poder fossem responsabilizados automaticamente ao invés de precisarem ser processados em batalha longa. Mas não posso mudar tudo sozinha. Posso apenas contar minha história e esperar que inspire mudança. Que faça meninas como Letícia acreditarem que merecem melhor. Que faça mulheres como Cristina saberem que não estão sozinhas. Que faça homens entenderem que abuso de poder é real e tem consequências. Letícia me perguntou uma vez se me arrependo de ter processado Maurício. Se não teria sido mais fácil apenas esquecer, tentar reconstruir vida silenciosamente sem fazer ondas. E respondi honestamente, nenhum dia. Por que seria mais fácil? Sim, mais fácil não é certo. Certo era contar minha verdade. Certo era recusar ser silenciada. Certo era lutar por justiça mesmo quando parecia impossível.
Naquela terça-feira, quando o Maurício disse: Joana, hoje eu quero você para mim, algo morreu dentro de mim. A ilusão de que estava segura. A crença de que trabalhando duro e sendo boa pessoa estaria protegida. A esperança de que sistema funcionava para pessoas como eu. Mas algo também nasceu naquele dia. Coragem, determinação, capacidade de enfrentar medo e não recuar, capacidade de dizer não mesmo quando todo o mundo gritava que deveria dizer sim, capacidade de acreditar em mim mesma quando ninguém mais acreditava. Para você que está me ouvindo agora, mulher em situação de abuso ou assédio, eu digo, você não merece isso. Seu corpo é seu, sua dignidade é sua. E ninguém, não importa quão poderoso, tem direito de tomá-los de você. Eu sei que é assustador. Sei que parece impossível ganhar contra sistema que parece estar do lado deles. Mas não está. Existem pessoas como doutora Paula, existem organizações como a que criei, existem mulheres que venceram antes de você que estão prontas para te ajudar. Procure ajuda, documente o abuso. Conte para alguém que você confia. Não deixe medo te paralisar, porque a alternativa, passar resto de sua vida com medo, sem voz, diminuída, é morte lenta. E você merece viver. Realmente viver, não apenas sobreviver. Às vezes, quando fico cansada do trabalho, quando sinto o peso da injustiça que ainda existe, quando percebo que, apesar de tudo o que fizemos, ainda há homens abusando de mulheres impunemente, me sento na varanda da minha casa simples. Tenho casa agora, por sinal. Comprei com dinheiro que ganhei trabalhando, honestamente, sem depender de ninguém. E penso em menina de 32 anos que recusou, que ficou de joelhos em banheiro de mármore e disse não, que escolheu dignidade mesmo sabendo que perderia tudo. E sou grata por ela, sou grata por sua coragem, porque sem ela eu não seria quem sou hoje. Sou mulher que conhece seu valor, que conhece que merece respeito, que sabe usar sua voz, que ajuda outras mulheres a encontrarem voz delas, que prova todo dia que justiça é possível, que mostra para meninas que não precisam aceitar abuso, que destrói narrativa que vitimização é inevitável para mulheres pobres. Se essa história tocou você, compartilha, porque quanto mais mulheres sabem que podem lutar e ganhar, mais mulheres vão lutar. E quanto mais mulheres lutam, mais o sistema muda. Um caso de cada vez. Uma coragem de cada vez. Uma mulher que diz não de cada vez. E para aquele dia no banheiro, para aquele momento que foi o pior da minha vida, digo obrigada. Porque te recusei naquele dia, Maurício. E passei os próximos 25 anos provando para o mundo que tinha razão em recusar. Hoje sou Joana, doméstica que processou filho de juíza, fundadora de organização que protege trabalhadoras, mãe de advogada que defende vítimas, mulher que conhece seu poder e nunca, nunca mais vou ficar de joelhos para homem algum.